Oi gente, meu nome é Belle, sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belle. No vídeo de hoje teremos uma receita que é o sucesso das padarias e lanchonetes, o pastelão de mortadela defumada. E os ingredientes eu vou deixar aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Bora lá? Vamos iniciar o nosso vídeo misturando todos os ingredientes secos da nossa receita. Para isso, no recipiente da sua preferência, adicione 2 xícaras de chá e meia, mais 1 colher de sopa de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, 3 colheres de sopa de açúcar e meia colher de sobremesa de sal. Misture bem estes ingredientes e reserve. Agora que os ingredientes secos da nossa receita já estão misturados e reservados, vamos preparar os ingredientes líquidos da nossa receita. Para isso, leve 1 xícara de chá de leite integral para amornar. Enquanto o nosso leite está amornando, vamos bater um ovo inteiro. Mas lembre-se, todas as vezes que você for utilizar ovo nas suas receitas, retire a película que envolve a gema, pois ela é a responsável por aquele cheiro enjoado de ovo nas receitas. Agora veja bem como nós somos complicados. Nós queremos utilizar o ovo, mas não queremos o cheiro do ovo. A verdade, gente, é que aquele cheirinho de ovo fica bem enjoativo nas receitas que fazemos, não é mesmo? Bom, depois de retirar a película da gema, bata bem o ovo até incorporar totalmente a gema à clara. Aqui você pode observar que ainda existiam alguns pontinhos da gema, então eu voltei a bater. E você saberá que a sua gema e a sua clara está totalmente misturada quando não houver resquícios da clara na sua mistura. Quando você tiver batido completamente o seu ovo, acrescente a ele 3 colheres de sopa de óleo e 1 colher de sopa de azeite. Volte a bater para agregar de forma uniforme os óleos ao ovo. E aí, você que está nos assistindo nesse momento já é um inscrito do nosso canal? Se não for, não perca mais tempo e se inscreva. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhuma das novidades que pintam por aqui. Colabore com o nosso crescimento deixando o seu like e o seu comentário, pois todas as vezes que vocês dão um like e comentam no nosso canal, o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para outras pessoas. Depois que você tiver batido bem e incorporado totalmente o óleo, o azeite e o ovo, misture estes ingredientes ao leite morno e volte a bater. Depois de bater bem e misturar estes ingredientes, iremos adicioná-lo aos ingredientes secos que havíamos misturado e reservado. Mas atenção, gente, o seu leite não pode estar quente, pois leite quente mata o fermento biológico. Eu já dei essa dica para vocês outras vezes aqui no canal, mas sempre é bom lembrar. Depois de adicionar os ingredientes líquidos aos ingredientes sólidos, comece a misturar com o auxílio de uma colher ou de uma espátula. Em determinado momento, você não conseguirá mais incorporar os ingredientes com a colher, então você deverá descartá-la e prosseguir amassando a massa com o auxílio das suas mãos. Compartilhe também os nossos vídeos com todos que você conhece e siga a nossa página lá no Instagram. Eu sei que eu já falei outras vezes aqui para vocês, mas não custa lembrar. Essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas vão contribuir muito para o nosso crescimento. E eu preciso demais dessa ajuda de vocês, pois sem vocês eu não teria chego até aqui. Comece misturando a massa com as mãos e você poderá observar que inicialmente essa massa ela é extremamente grudenta. Você terá a sensação de que ela não pegará o ponto, de que ela não deixará de grudar nas mãos. Mas quanto mais você sova a sua massa, mais glúten a sua farinha vai liberando nessa massa. E mais rapidamente ela vai deixando de grudar nas mãos. Mas esse processo demora um pouco. Após mais ou menos 10 minutos de sova, a minha massa já começou a desprender das mãos. Aqui você pode observar. Ela ainda fica um pouco grudenta, mas ela já começa a desprender com mais facilidade. Quando a sua massa não estiver mais grudando nas mãos,
Unte uma superfície lisa e limpa com óleo. Espalhe bem o óleo e em seguida coloque a massa sobre a bancada. E agora vamos sovar a massa por mais 15 minutos. Aqui vocês podem ver que como eu enfiei a mão dentro da massa, a massa voltou a grudar nos meus dedos. Mas conforme eu vou sovando essa massa sobre a bancada, ela começa a desgrudar. Ao mesmo tempo, ela vai absorvendo o óleo da bancada e, com isso, ela começa a grudar na bancada. Aí você se pergunta, não seria o caso de adicionar mais farinha? E a resposta para essa pergunta, gente, é não, pois se vocês adicionarem mais farinha à massa, você terá uma massa muito pesada. O meu conselho aqui é que se você tiver uma dificuldade para sovar essa massa e ela estiver grudando muito, você utilize uma espátula ou uma faca para ajudar na sova. E conforme você for sovando essa massa, ela vai parar de grudar na bancada. Aqui você pode ver, que ela ainda gruda um pouco, mas com o auxílio da espátula ela desgruda totalmente. Caso seja necessário, unte mais um pouco a sua superfície com óleo, mas faça uma camada bem fina, tá? Nessa segunda etapa de sova, nós iremos dobrando a massa para o centro dela, conforme eu estou fazendo aqui. Você repetirá esse processo por 5 minutos. E aqui é possível observar que a nossa massa não gruda mais na bancada. Quando a sua massa estiver bem lisinha, ela estará pronta e você pode parar de sovar. Olha como a minha massa está bem lisinha e olha como ela é macia. Quando a sua massa estiver assim, unte o recipiente onde iniciamos o preparo dela com óleo, acomode a massa e feche o recipiente com plástico filme. Agora vamos deixar essa massa descansar por 30 minutos. E aqui vai uma dica de ouro. Quanto mais quente o tempo está, mais a nossa massa cresce. Então tenham em mente o seguinte, se no dia que vocês fizerem essa receita o tempo estiver frio, aqueça o seu micro-ondas por 3 minutos. Após esses 3 minutos, você poderá desligar o micro-ondas e colocar o recipiente com a nossa massa lá dentro para descansar. Após meia hora você verá um milagre que acontece. Enquanto a nossa massa está descansando, vamos preparar os ingredientes que iremos utilizar para o nosso recheio. Gente, o recheio ele é bem opcional, tá? Aqui eu estou fazendo de mortadela defumada com queijo e cebola, mas você pode fazer o da sua preferência. Caso você opte por reproduzir o recheio dessa receita, lembre-se, corte as suas cebolas em fatias bem fininhas. Eu optei por cortar a minha ao meio e depois fatiar, e a cebola que eu estou utilizando é uma cebola pequena. Caso você não goste de cebola, você não precisa adicionar. Ou se você gostar, você também pode adicionar tomates. Depois de fatiar em fatias bem fininhas a sua cebola, reserve-a. Agora vamos cortar em cubinhos 350 gramas de mortadela defumada. Aqui a minha mortadela está fatiada bem fininha, o que é uma maravilha. Em seguida eu cortei ela em tiras e depois cortei ela em cubinhos. Depois de cortar a mortadela, reserve-a também. Agora vamos cortar também em cubinhos 300 gramas de queijo mussarela. A minha mussarela aqui também foi fatiada bem fininha. Em seguida eu executei exatamente o mesmo processo que eu executei na mortadela. Cortei ela em fatias e depois cortei as fatias em cubinhos. Me conte lá nos comentários quais receitas vocês gostariam de ver aqui no canal e o que vocês estão achando das receitas que nós estamos postando. Será um prazer responder todos vocês, assim como atender aos seus pedidos também.
Agora que já temos todos os ingredientes do nosso recheio cortados, vamos misturá-los. Mas preste bem atenção, pois a cebola ainda não entrará aqui, ok? Quando você finalizar o preparo do seu recheio, unte uma forma com óleo. Você deverá untar o fundo e as laterais dessa forma. E não é necessário enfarinhar, você deverá apenas untá-la com óleo e reservar. Após 30 minutos de descanso, a minha massa dobrou de tamanho. E olha como ela ficou linda, gente! Transfira ela para uma bancada untada e divida ela em duas partes iguais. Uma das metades você deverá colocar na forma e abrir, indo do centro para as laterais. Essa massa deverá subir pelas laterais da forma. Não é obrigatório que ela chegue até o alto da forma, mas você deve deixar uma altura suficiente para que ela possa acomodar o recheio. Aqui você pode observar que a minha massa está um dedo abaixo da altura total da forma. Vamos agora finalizar o nosso recheio e colocar ele dentro da massa. Antes de você adicionar a cebola ao seu recheio, retire 2 colheres de sopa do recheio e reserve. Em seguida, adicione a cebola e misture bem para distribuí-la de forma uniforme pelo recheio. Agora que terminamos de misturar a cebola ao recheio, vamos transferir o recheio para a nossa massa. Depois de adicionar o recheio na massa, espalhe-o bem para que ele ocupe toda a massa e dessa forma, quando o nosso pastelão assar, ele não fique com bolhas de ar sem recheio. Depois de acomodar de forma uniforme o recheio na nossa massa, vamos abrir a outra metade da massa que havíamos deixado reservada. Essa metade será utilizada para fazer o tampão do nosso pastelão. Faça uma bola com essa massa e em seguida, com o auxílio de um rolo de macarrão ou de uma garrafa, vá abrindo e para que a sua massa fique com um formato redondo, faça movimentos duplos, sempre em direções opostas. Faça 2 movimentos para cima, 2 movimentos para baixo, 2 movimentos para um lado e 2 movimentos para o outro. Quando a sua massa triplicar o tamanho da bola que você tiver feito, acomode ela sobre o seu pastelão. Em seguida, vá puxando as pontas, conforme estou fazendo aqui, e pressionando, ligando a tampa do pastelão à base dele, dessa forma aqui. Aperte bem para que o recheio não escape na hora de assar. Quando você terminar de fechar totalmente as pontas do seu pastelão, vá fazendo esse tipo de movimento aqui com a ponta dos dedos para selar bem essa emenda. Esse movimento deixará que você descubra caso alguma das pontas não tenha sido fechada totalmente, conforme essa aqui. É só você apertar e voltar a fazer o movimento com o dedo. E aqui eu descobri mais uma pontinha que estava aberta. É só dar um beliscãozinho e apertar novamente com o dedo. Isso já será suficiente para selar a massa.
O restante ficou bem selado, aqui vocês podem observar. Depois de você fechar bem o seu pastelão, vamos pincelá-lo com uma gema de ovo, mas lembre-se de retirar a película da gema antes de executar esse processo. Depois de retirar a película da gema, pincele ela com o auxílio de um pincel ou de uma colher sobre o pastelão. Eu aconselho que vocês utilizem um pincel, pois é bem mais fácil. Caso vocês não tenham esse pincel, vocês podem utilizar uma colher. Depois de pincelar todo o pastelão com a gema de ovo, adicione sobre ele aquelas 2 colheres de recheio que havíamos separado. Agora vamos levá-lo para assar em forno pré-aquecido a 220 graus por aproximadamente 30 minutos. E o meu pastelão assou por exatamente 36 minutos. E para saber se o seu pastelão está completamente assado, fure o centro dele com o auxílio de um palito de dente ou de um garfo. Após assado, desenforme o seu pastelão e para isso passe a faca ao redor da forma. Ele soltará muito facilmente, não tive dificuldade nenhuma para soltar o meu pastelão. Feito isso, ele estará pronto para ser servido. Gente, esse pastelão fica delicioso, quente, morno, frio, da forma que você preferir. Ele fica extremamente saboroso. Bom, então é isso, gente. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui. Colabore com o nosso crescimento deixando o seu like e o seu comentário, pois desta forma o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e passa a indicar ele para mais pessoas. Compartilhe também os nossos vídeos com todos que você conhece e siga a nossa página lá no Instagram. Conforme eu já falei outras vezes, essas ações não custam nadinha para vocês, mas contribuem muito para o nosso crescimento e eu preciso demais dessa ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!